vai seguir falando aqui, repercutindo ainda aqui no estúdio, todo esse cenário de combustível, principalmente de petróleo, a retomada, obviamente, né, com essa retomada da guerra entre Estados Unidos e o Irã, a questão do preço do petróleo e essas medidas do governo, tanto sobre a taxa de exportação, como também dos subsídios que estão sendo mantidos por enquanto. Para falar sobre tudo isso, a gente conversa agora com Eberaldo de Almeida Neto, que é ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, que já está aqui comigo. Eberaldo, meu querido, muito bom dia para você. Antes de mais nada, bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado, bom dia a você, bom dia a todos. Eberaldo, eu quero começar por essa questão que a gente estava conversando agora aqui com a Vitória Queiroz, direto lá de Brasília, sobre a decisão do governo de manter essa taxa de exportação de 12% para o petróleo. A gente já tem algumas manifestações do setor, obviamente, se posicionando contra essa medida e alegando a incerteza que isso agrega para os negócios, para as tomadas de decisão. Faz sentido essa manutenção desse imposto de exportação nesse momento sobre o petróleo, essa decisão do governo brasileiro? Faz sentido? Se faz necessária? A questão, Débora, qualquer intervenção espúria num processo que já dura muito tempo, ela é negativa, né? Porque as petroleiras, quando elas fazem os seus projetos de investimento, e são projetos de 40 anos para poder dar a rentabilidade esperada, ela leva em condição qual é a legislação vigente no momento do investimento. E aí se decide investir. Obviamente que os riscos de mercado, elas correm. Então, tem hora que o petróleo está a $30 o barril, tem hora que vai a 100. Mas se quando ele for a 100, o governo interferir de uma maneira que não estava na regra e tomar, como é que ela vai compensar aquele período de baixa? Alguns projetos que são implantados dentro de uma visão, né, já que eu falei, esses projetos duram 40 anos, muitas vezes se tem uma visão do valor do petróleo, quanto ele vai estar, que é uma coisa muito difícil de se fazer, e alguns projetos dão prejuízo. É isso que tem que se entender. Mas está dentro de uma regra que elas apostaram naquilo e correram o risco do mercado. Agora, quando o governo entra com uma coisa nova, que não acontecia, não estava no cenário quando fizeram os projetos, e o governo tira exatamente quando está no alto. Quando está no baixo, o governo vai subsidiar? Ele vai entrar com dinheiro para as petroleiras? Não vai, obviamente que não vai. Então, isso afugenta investimentos novos. As petroleiras, como elas têm uma atuação mundial, elas vão para países onde as regras são claras e são respeitadas. Toda variação na regra é ruim. Então, o que se pode fazer é o seguinte: o Brasil vai taxar quando o petróleo passar de tanto, nos projetos futuros. E aí elas vão avaliar se entram ou não. Agora, em projetos pretéritos, projetos que foram aprovados dentro de uma outra situação, aí é muito complicado. Isso cria uma animosidade muito grande e isso afugenta investimento. Inclusive, o governo tem argumentado desde o início dessa guerra e quando tomou a decisão dos subsídios, de que essa arrecadação ajuda a financiar medidas de proteção ao consumidor, né? Porque as petroleiras estariam lucrando muito mais, então isso traria essa ajuda. Mas tem, obviamente, esse contraponto que o senhor já muito bem trouxe aqui, de quando existem momentos de baixa extrema, a gente não tem subsídios vindos para as petroleiras. Qual que seria, então, uma alternativa mais eficiente e menos distorsiva, talvez mais previsível também, que não afugentasse os investimentos? Pois é, então a questão é da regra. A regra, se ela é clara e se ela vai ser cumprida, as petroleiras avaliam, investem ou não. O governo, quando o petróleo sobe de preço, o maior sócio na produção de petróleo, que é um sócio bastante pesado, é o governo, ele que fica com a maior parte. Então a arrecadação do governo sobe quando o preço do petróleo sobe, né? Porque os royalties, participação especial, eles são calculados sobre o preço vigente do Brent, né? Então, o governo já aumenta a arrecadação dele quando o preço sobe. Quando ele vai e taxa e pega da petroleira, é aquilo que eu te falei. Um projeto tem que ser analisado o filme durante os 40 anos. O governo está pegando uma fotografia no momento em que o petróleo está alto, mas ele não está olhando o todo, né? Então, a questão, o governo já ganha. Em projetos, por exemplo, como projetos de partilha, o governo fica com mais de 70% da receita líquida da petroleira. Isso não acontece em nenhum ramo da economia. Então, já fica com a parcela muito grande. A questão é que sempre vai ter um argumento, vou aplicar o dinheiro aqui, dinheiro acolá, sempre vai ter um argumento. E o que acontece, de fato, na economia é que o investimento vai se reduzindo com esse tipo de postura, né? Com a postura intervencionista, né? Claramente.
Algumas empresas conseguiram, na justiça, a decisão para não recolher esse imposto, né? Conseguiram decisões judiciais para poder não recolher esse imposto, mas algumas outras não tiveram essa decisão. Inclusive, a Petrobras continua exposta a esse imposto de exportação. Eberaldo, esse tratamento desigual, né, pode, de alguma forma, alterar também as decisões comerciais? Isso gera uma distorção em termos de competitividade no mercado de petróleo do Brasil? É sempre ruim. Você citou a Petrobras dificilmente vai fazer porque o governo é o acionista controlador, ele que nomeia o Conselho de Administração, a maioria dos membros do Conselho de Administração, o presidente da Petrobras. Então fica muito difícil a Petrobras reagir a uma ação do governo. Apesar dela ter acionistas privados e ela ter que, de fato, defender a todos os acionistas, que são seus donos. Não só o governo tem a maioria das ações com direito a voto, mas que são 30 e poucos por cento das ações totais. De fato, cria distorções, né? Isso é ruim. Muitas vezes se olha muito curto prazo. Infelizmente, eu vou dizer infelizmente, a gente está num ano eleitoral em que as coisas se aguçam muito mais, mas isso é ruim para o país como um todo. A gente tem que pensar o Brasil no longo prazo. A gente não pode pensar o Brasil em um mês ou em um ano só, né? Então, essa é a questão que eu vejo aí de fundo. No meio de tudo isso, Eberaldo, temos essa retomada desses ataques acontecendo no Oriente Médio. A gente já viu durante toda essa semana bastante oscilação no preço do barril do petróleo. Na sua visão, agora o preço atual reflete adequadamente o risco de oferta, né, da commodity, ou a gente ainda tem um preço muito baseado na expectativa de ação da diplomacia entre esses dois países? Débora, o mercado sempre trabalha na expectativa, ele sempre trabalha com o que vai acontecer daqui a 2 meses, que é o tempo que você tem para fechar um negócio, fazer um seguro, mandar um navio e comprar esse petróleo. Então, isso vai acontecer e essa volatilidade que a gente está vendo aí, que hoje está até pequena, ela sempre vai existir. A coisa só vai normalizar quando houver uma solução definitiva para a situação do Golfo Pérsico, né? Houver uma paz duradoura. Numa entrevista anterior para a CNN, eu falei que era muito difícil aquele momento, quando foi assinado o memorando de entendimento, gerar uma confiança no mercado e o preço voltar para os patamares anteriores, porque a coisa está muito instável. A gente tem um vácuo de poder no Irã. Obviamente, quando aconteceu lá a morte de vários líderes militares, líderes religiosos e líderes civis, você tem um vácuo de poder, isso aí cada grupo tenta ocupar, e normalmente os mais radicais são os que ganham mais força nessa situação. Então, isso dificulta muito a ação diplomática de lado a lado. Ação diplomática tem que haver concessões de ambos os lados. A gente tem visto que isso tem sido muito difícil. Então, assim, nesse curto prazo, a coisa não tem uma visão de solução definitiva. E o mercado está sentindo um pouco isso. E, paralelo a isso, queria adicionar, além da questão do fornecimento de cru, tem o fornecimento de derivados, né? Ali você tem refinarias nos países do Golfo e na Rússia também, que está sofrendo ataque da Ucrânia em algumas refinarias, ataques específicos. Isso também gera um aperto no fornecimento de derivados, porque a gente não consome petróleo, a gente consome os derivados de petróleo, a gasolina, o diesel, o querosene de aviação. Então, a questão do refino, ela também se torna central, já que o refino não só sofreu ataques, e tem ataques também, e tem questões também de escoamento do Golfo Pérsico, por conta desse fechamento, desse risco de passar navios ali no Golfo Pérsico, como tem a questão da Rússia, que é uma grande refinadora, que está sofrendo ataques. Então, o mercado está muito conturbado nesses dois flancos, e eu não vejo, assim, no curto prazo, uma solução. O que a gente tem visto é uma possível escalada, com os Estados Unidos prometendo atacar já alvos de plantas de dessalinização de água e coisas do tipo, porque se atacar plantas de refino ou de estocagem, a coisa vai piorar muito mais, o reflexo nos preços vai ser ainda muito pior e vai afetar o mercado interno americano, que também enfrenta uma eleição agora em novembro, e preço de combustível nos Estados Unidos decide a eleição.
É isso, meu querido. Quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos agora com Eberaldo de Almeida Neto, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais.